O Negócio é de hoje traz Marcelo Barbosa, um empreendedor que tem uma história interessante. Ele é originário da área de TI, se especializou em cervejas artesanais e já teve vários negócios. Então, a ideia hoje é trazer como a gente pode mostrar, através da vida, da experiência de um empresário, as coisas que não dão certo num empreendimento e as coisas que dão certo. E as lições que ele pode tirar desses, vamos dizer assim, fracassos ou insucessos. Então eu apresento a vocês Marcelo Barbosa, e que vai nos dar a honra de apresentar hoje aqui a sua história, que é uma história bastante interessante. Marcelo, muito bem, muito prazer. Eu agradeço muito você estar aqui hoje com a gente e a gente quer saber um pouquinho da tua história. Quer dizer, os nossos espectadores, eles têm interesse em saber sobre essas histórias de empresário. Você não era empresário, quer dizer, de nascença, né? Você virou empresário a partir de um certo tempo. Você trabalhava na área de TI, né? Na área de informática. Conta um pouquinho da tua história. É isso aí. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. E sim, eu sou formado em tecnologia da informação, sou formado em ciência da computação já há algum tempo. E não era um empresário nato ou empreendedor nato, apesar de que desde muito pequeno assim, eu tinha algumas ideias bem diferentes. Eu me lembro que com 11 anos de idade foi quando eu tentei a primeira vez fazer alguma coisa realmente diferente, foi vender mel de porta em porta, enfim, uma coisa que também não deu muito certo naquela época. Foi a sua primeira experiência? Podemos dizer que sim, acho que com 11 anos de idade foi a primeira experiência como empreendedor, né? Essa foi a primeira que também não deu certo. Depois teve uma outra de vender ferro velho que deu um pouco mais certo, mas isso foi coisa de criança. Assim. Sei. Mas desde muito novo eu sempre quis ter uma empresa, ou montar minha própria empresa. E desde os 16 anos, quando eu comecei na área de TI de verdade, é que eu sempre tive em mente que em algum momento eu acho que eu teria meu próprio negócio. E qual foi o fato que fez você mudar de empregado para empresário? Então, como eu disse, assim, eu tinha tentado muito novo alguma coisa, né? E não tinha dado muito certo naquela época por total falta de experiência. Porém, recentemente, agora em 2013, 2014, eu tive uma sacada na área de cervejas artesanais e resolvi arriscar nesse mercado, resolvi tentar nesse mercado porque é um mercado que ainda está em crescimento e que naquele momento estava vivendo, acho que um boom muito grande, assim, uma curva muito grande de crescimento. A gente costuma dar uma diferença, mostrar que há uma diferença entre você ser empresário e ser empreendedor. Você se considera um empresário hoje ou um empreendedor? Olha, eu me considero mais um empreendedor, não deixando de ser um empresário. Sim, claro. E essa conexão ela é importante por conta de coisas que a gente vai até, de repente, desenrolar um pouco mais para frente, mas sim, eu me considero realmente um empreendedor. Você está sempre buscando alguma coisa para crescer, para se diferenciar. Eu acho que a diferença é exatamente essa, que é o fato de você buscar coisas novas. Assim, você tem que estar sempre olhando para o mercado, você tem que estar sempre muito antenado para conseguir acompanhar e se manter crescendo, se manter inovando. Eu acho que inovação talvez seja a palavra que mais liga... Que diferencia o empresário do empreendedor. Exatamente. E também o fato dele estar disposto a correr riscos, né? Geralmente o empresário ele é muito cauteloso. O empreendedor ele sabe que tem riscos, ele calcula o risco e tenta mitigar o risco. Agora me fala rapidamente, quer dizer, quais foram as suas experiências nessa área do empreendedorismo? Você disse que começou aos 11 anos tentando vender mel, depois ferro velho. O que você fez mais além disso? Então, mas aí de verdade, assim, montando alguma coisa, eu comecei em 2014, quando eu montei o meu primeiro negócio voltado para cervejas artesanais. Sei. Era um bar pequeno, mas era um bar que vendia um conceito. O conceito de explicar o que era o produto, de tentar trazer clientes para Ainda não era Growlers to Go. Ainda não era o Empório do Barbosa. Inclusive, a gente naquele momento teve algumas sacadas legais de marketing, e até o uso dessa boina, enfim, o fato da gente chamar o espaço de Empório do Barbosa tinha a ver com
existir uma pessoa, o Barbosa era uma pessoa por trás da marca, enfim, tinha toda uma caracterização para que se criasse um elo de ligação e isso não deu certo? Bom, esse primeiro não deu certo por N fatores, mas também por erros que a gente cometeu, mas por um momento da economia que dificultou muito o crescimento e o avanço da empresa. Depois disso, eu tive a experiência de montar um aplicativo. Você resgatou a sua origem de TI. Como no primeiro momento a gente não tinha dado muito certo com essa inovação, porque era uma coisa completamente fora da minha área de aprendizagem, eu tentei voltar para a minha área. E aí a gente montou um aplicativo naquele momento, e um aplicativo que também não deu muito certo, tinha uma estratégia um pouco embolada, e até por uma questão de sociedade, que era uma coisa, o sócio estava meio distante da criação e desenvolvimento do aplicativo, a coisa não andou. E por fim, eu montei uma empresa de TI, que era uma empresa de consultoria. Sim. Mas que também não decolou. Porque foi um momento muito ruim. A gente está falando dessa crise e tal, do período de crise. Então era difícil. Até que você chegou na Growlers to Go. Até que eu cheguei na Growlers to Go, faz pouco mais de um ano que a gente montou a Growlers. Qual é o diferencial da Growlers em relação às outras cervejarias? É que a gente está atuando num conceito inovador, que é o conceito de cervejas frescas para levar, assim. Você não compra as cervejas já embaladas, você leva a embalagem? O normal é você encontrar cervejas no mercado que são cervejas pasteurizadas. Sei. E eu acho que a melhor cerveja, pelo menos em minha opinião, é aquela que é fresquinha, que saiu do fermentador, que não tem modificações. Então o teu diferencial na Growlers é que você vende uma cerveja recém-fabricada. Ela não tem aquela, engarrafar e para ser colocada no... Não é pasteurizada, na verdade. Mas isso é uma mudança cultural, né? As pessoas estão acostumadas a levar cerveja, levar o vasilhame para pegar cerveja. Então, como você disse, é realmente uma mudança cultural. Até porque hoje a gente tem mais acesso ao produto, como a gente não tinha antes. Então, assim, hoje se fabrica muita cerveja artesanal no Brasil. Então, a melhor forma da cerveja, em minha opinião, é ela fresca. Quando ela sai ali do fermentador, fresquinha. Então, assim, o fato de você não... A cerveja não é igual ao vinho, né? Que você tem que deixar maturar. Algumas você pode deixar e deve deixar maturar. Mas, no geral, ela fresquinha, dependendo do estilo da cerveja, ela é melhor. Então, assim, você procurar o que a gente chama de growler stations, no mercado hoje, poder encher a sua garrafa, é um baita diferencial, porque você está levando uma cerveja que você sabe que foi produzida... Isso aí é uma inovação, né? Exatamente, porque, como eu disse, você sabe que essa cerveja foi produzida, sei lá, poucas semanas atrás. Então, isso é um diferencial. Eu mesmo hoje tenho consumido muito mais cervejas em growler do que buscar garrafas em lojinhas e tal, pelo simples fato de que ali eu tenho um produto mais vivo, né? E você acha que esse negócio tá dando certo, está crescendo? Sim, está tendo aceitação? Aqui no Rio ainda é muita novidade, assim, a gente vem num crescimento de 2, 3 anos, mas que eu acho que decolou mais nesse último ano. Mas, por exemplo, no sul do Brasil, em Minas, isso já está mais... Já está dentro da cultura, né? Maior, a cultura está um pouco mais difundida. Aqui no Rio, tanto que no Rio, assim, a gente só tem conhecimento de... Até bem pouco tempo atrás eram 3 growler stations. Era a gente no Recreio, uma em Ipanema e uma em Copacabana. Agora não, agora estão começando a surgir outras growler stations por aí. No final eu vou deixar o crédito aí da Growlers para quem quiser. Legal. Bacana. Levar o vasilhame ou adquirir lá, né? Exatamente. Existe uma canção antiga que tem um verso que diz o seguinte: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi isso que você fez, né? Exatamente, foi porque essas quedas que você teve nos negócios que não deram certo? A gente, no primeiro empreendimento, né, obviamente a gente cometeu alguns erros, até depois que eu tive esse problema da primeira queda e tal, eu montei até uma palestra que eu fazia em reuniões de empreendedorismo, em faculdades, enfim, onde o tema era 7 erros que eu cometi como empreendedor. Quais são esses 7 pecados capitais aí? Então, os 7 exatamente eu não vou lembrar, mas é mais ou menos não ter um bom plano de negócio. Assim, não, isso é o grande, pecado mortal, né? Ao longo
da palestra a gente comenta exatamente isso, que é a escolha de um ponto. Foco. Foco é um erro. É um erro. Não ter foco é um erro. Exatamente. Não ter conhecimento, por exemplo, de questões fiscais, legais, tributárias. Você não entender de impostos no Brasil é um erro gravíssimo. Não conhecer contabilidade, finanças. Exatamente. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente não se atentou. A gente estava no momento certo, acho que no lugar certo, mas não com o plano certo. Então, Sei. acho que a reunião desses 7 erros culmina no não ter um plano de negócios bem definido. E a maior parte desses erros são cometidas pela maioria dos empresários. Exatamente, por isso que a maioria das empresas não completa, assim, dos pequenos anos, empreendimentos, não completa um ano. Assim. Na verdade, existe A estatística taxa de mortalidade é muito grande. que empresas jovens não chegam ao segundo ano. Né? Então são empresas que cometem esses pecados. Cometem, né? exatamente. Agora você falou em plano de negócio, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque pouca gente faz plano de negócio para o seu negócio. Sim, né? sim. E é a mesma coisa que você sair para viajar sem ter um planejamento, você não sabe para onde vai, se a gasolina que você tem no tanque vai dar. Essa é a diferença desses negócios para o negócio. Tá, e hoje você considera que esses pecados que você cometeu te deram algum tipo de embasamento para você, na Growlers, não cometer? Então, Sérgio, sim, obviamente, porque o que eu costumo dizer até nas palestras é o seguinte, é muito importante você também valorizar o fracasso. Sim. É legal sentar do lado de gente que tem história boa para contar, mas é muito legal ouvir histórias... Eu já ouvi, eu não sei quem foi que disse isso, que o sucesso é um péssimo professor. Você só aprende mesmo com o fracasso. Muitos empreendedores, principalmente na área de tecnologia, que é a área que eu tenho muita história, ouvi muitas histórias, elas começaram, obviamente, com muitos fracassos. A gente vê aquela história bacana de empresas como a Microsoft, etc., mas não sabe o que se passou antes. Dentro desses pecados que você colocou, poucos empresários se preparam para correr riscos. Então, por isso é que diferencia o empresário do empreendedor, né? Exatamente. Seria um desses pecados você não calcular o risco e não saber mitigar esse risco? Fazer uma boa análise de risco faz parte de ter um bom planejamento. Inclusive, num bom plano de negócio, você tem que ter toda uma parte de análise de risco. Você tem que estar antenado com o mercado, você tem que estar antenado com o comportamento do seu cliente. Isso tudo você tem que trazer para uma análise de risco e tentar, como você falou, mitigar. Você, dentro também desses pecados, eu vejo também uma coisa que é muito comum, é que os empresários, a maioria, estou falando em termos gerais, né? Claro, tem empresários que não fazem isso. Eles tratam seus clientes como se eles fossem todos iguais, né? Não diferencia, não procura diferenciar o cliente, olhar a característica de cada cliente para poder estar tentando atender a ele exatamente do que ele quer. Entender o comportamento do cliente é uma chave para o sucesso. Por exemplo, esse teu negócio, ele está muito vou dizer, baseado em você entender o comportamento do cliente na hora dele querer adquirir cerveja, né? Exatamente. Agora, também tem um risco por trás disso, porque a gente está falando de uma coisa que é muito inovadora. Então, assim, a gente está mostrando um conceito novo. Quer dizer, não é só uma questão de ter atendido uma necessidade que o cliente sabia que tinha. Quer dizer, ele não sabia que tinha essa necessidade e a gente está tentando trabalhar nessa área. Então, você não está atendendo uma demanda não atendida, você está criando uma nova demanda. Então, assim, aí é que tem um risco enorme. Perfeito. Marcelo, a gente falou ainda há pouco que ninguém aprende com sucesso, aprende com fracasso, né? Aprende com insucesso. Essas lições que você foi aprendendo ao longo desses empreendimentos que você teve e que não foram bem sucedidos, o que você tirou de proveito disso para o seu novo negócio? Tudo, né? Tudo. Mas obviamente que para esse novo negócio, olhar lá para trás e não repetir exatamente os mesmos erros era a parte mais importante. Mas não só não repetir, é entender o motivo. O porquê que aconteceu. Assim, você tem que entender o porquê que aconteceu. Uma vez que você entende o porquê que aconteceu, você consegue evitar cometer exatamente o mesmo erro. Então, uma coisa que eu citei anteriormente, né, tributações e tal, isso é um assunto extremamente importante.
Então, depois disso, você sentar com pessoas que são da área, que entendem, para que você entenda minimamente, antes de você precificar seu produto, antes de você entender como é que funcionam as arrecadações e tal. Quer dizer, tudo isso foi muito importante. Então, essas parcerias são importantes. Sim, também, né? Você constrói essas parcerias também em cima de erros. Quer dizer, não dá para você... você pode ter uma baita de uma ideia, mas você tem que se cercar de pessoas que vão te ajudar a fazer aquela ideia. Fazer que aquela ideia vire uma realização. Sim, no meu primeiro negócio, nos primeiros negócios, eu estava sozinho, quase todos eles. Esse eu já não estou sozinho. Esse eu já tenho tenho um sócio que é um baita de um parceiro que ajuda e que também tem as experiências dele. Essa coisa de você trazer um sócio já foi em função de você ter visto que lá atrás, no passado, pelo fato de você não ter um sócio, você não tinha com quem Também, isso é importante. Ou assim, complementar o que você faz. Exato, porque quando você pensa sozinho, né, assim, você não consegue ninguém para dizer, olha, não, essa ideia não é tão boa. Você às vezes acha que a primeira ideia é boa e parte e erra, né? Então hoje não, hoje é legal porque eu consigo debater com alguém, trocar muita ideia antes de colocar alguma coisa efetivamente em prática, né? Então fica mais fácil ter alguém ali. Quer dizer, não ter ninguém antes foi um erro e ter alguém hoje é importante, também faz parte do aprendizado. Tá, então nesses teus insucessos, deve ter ficado alguns traumas. Você conseguiu superar esses traumas? Conseguiu cicatrizar? Olha, acredito que sim, né? Não vou dizer nem que eu acho, acredito que sim, porque uma das coisas que eu falei quando a gente fechou o primeiro estabelecimento, o bar, o gastrobar, que depois virou um restaurante, foi que eu disse, eu nunca mais vou ter um negócio desse. Não é verdade, porque a gente está exatamente com um negócio que o fato de você ter empreendido novamente é uma amostra de que você cicatrizou, né? Sim. Então, assim, mas e o fato de a gente estar trabalhando hoje num negócio que é praticamente o mesmo que não deu certo e que hoje, está dando muito certo, graças a Deus, tem um ano e 2 meses que a gente está aí com resultado, quer dizer, os números são positivos, então, assim, o fato de estar trabalhando praticamente na mesma coisa mostra que, eu acho que ficou a cicatriz, ela é importante você olhar para ela e, putz, sim, posso, né, vacilar de novo, mas trabalhar exatamente com a mesma coisa mostra que não ficou trauma. Para a gente finalizar essa nossa conversa, que essa conversa deveria se desenrolar por mais tempo, mas o nosso programa tem um tempo limitado. Eu queria que você deixasse um recado aí para quem está empreendendo, para quem já é empreendedor, qual é eu não vou dizer receita do bolo, porque cada bolo tem a sua receita, né? Você não pega a receita do bolo para fazer outro, né? Não existe isso. Mas aquilo que você considera as suas melhores práticas hoje, ou aquilo que você considera as suas piores práticas para que eles evitem. Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, eu realmente acredito no empreendedorismo. Eu acho que pequenas empresas, elas movem... 90% das empresas do país são pequenas. Exato, então pode parecer meio bobagem, assim, mas não é. Eu acho que para mim, eu fico emocionado e muito feliz em poder ter uma empresa, gerar emprego. Sabe, de alguma forma eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo, empreender é importante, não é para desistir, mas tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, tem que se planejar, tem que estudar, tem que pesquisar, se cercar de pessoas que ajudam. Existem N entidades hoje no Brasil que te ajudam e que trazem informação. Então, assim, quando eu me prontifiquei a fazer uma palestra e falar sobre o assunto, é porque eu queria levar essa dica. O que é o cerne dessa tua palestra? Sobre o quê? Sobre empreendedorismo? Sobre empreendedorismo, assim, eu contava... Esses 7 pecados capitais. Os erros durante a palestra é exatamente mostrar para o empreendedor, quem está começando a empreender, sabe, a importância de você... sabe, manter o rumo e olhar para coisas muito básicas. Quando você tiver uma palestra dessa programada, avisa a gente que a gente divulga aqui no programa. Vamos fazer, eu acho que para breve deve ter uma agora, mas... é importantíssimo. O foco do programa é esse. Bom, legal. Esse, não desistir. Eu acho que esse é difícil. No Brasil tem que ser muito corajoso para ser empreendedor, mas se meteu as caras, vai em frente e não desiste. Tem que tentar mesmo, que vale a pena. Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e sucesso aí para Growlers to Go. Depois eu vou querer ir lá, dar uma olhada lá. Você vende os vasilhames? Sim, tudo. Ah, tá. E esse vasilhame tem alguma
pressão, alguma coisa específica? Tem vários diferentes, assim, é quase item de colecionador hoje. É só ir lá que você... eu tô lá. Troca uma ideia e eu te mostro como é que funciona legal. Tudo bem, eu vou deixar o crédito aí do endereço da tua empresa, né? E foi muito bom conversar contigo. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Bom, a gente conversou hoje com o Marcelo Barbosa, da Growlers to Go, e diferentemente do que a gente tem feito, hoje nós trouxemos uma pessoa que não veio só apresentar um caso de sucesso, mas mostrar que para chegar nesse caso de sucesso, ele teve 3 ou 4 insucessos que serviram de base para ele ser um empreendedor hoje de sucesso. Muito obrigado.